Mandou pra onde? Vai passar no Facebook da igreja. Vai ser enviado o link. Nós vamos orar. Vamos dar início às 72 horas de jejum e oração. Vamos iniciar, ok? Você que está junto com a gente, lá no grupo da igreja. Oi, pessoal, vamos entrando. Lá no grupo da igreja tem todos os motivos de oração. Nós vamos fazer todos eles aqui. Vamos orar todos eles, né? Vamos declarar todos eles diante do Senhor. Tá bem? Boa tarde, Eric e Lise. Vamos declarar diante do Senhor. Vamos declarar a nossa nação. Oi, Catarina! Oi! Oi, Catarina! Oi, vamos orar junto. Ah, que legal. Isso. O link foi pra lá, filha? Hã? Tá. Ó, você tá recebendo o link aí no grupo da ressurreição, aí no grupo da cura, tá bom? Tudo bem? Vai entrando. Oi, Tati. Oi, Rafa. Oi, Danessa. Boa tarde. Tudo bem? Vamos declarar. Vamos declarar a palavra. Nós vamos orar a palavra. Nós vamos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Depois você pode orar diariamente. Nós estamos nos organizando junto com a nação brasileira, estamos organizando junto com os cristãos do mundo inteiro, para estarmos orando às 18 horas, e aí depois você vai poder orar à meia-noite, às 6 horas da manhã, e ao meio-dia, e às 18 horas de novo. Nós vamos terminar esse propósito, 72 horas de oração e jejum e clamor, no domingo às 18 horas. E às 19 horas vai ser o nosso culto. Nós já vamos estar entregando um combate de oração e de jejum. Como é que funciona o jejum, né, gente? O jejum funciona da seguinte forma. Nós vamos estar jejuando líquidos, ok? Porém, tem pessoas que têm a saúde frágil, elas podem tirar algum alimento da sua refeição por 72 horas. Os homens, o pastor convocou os homens a fazer o que, Jorge? A fazer... Boa tarde, pessoal, tudo bom? A fazer esse jejum mais focado, mesmo quem está trabalhando fora, cumprindo horário, vai escolher uma refeição e fazer uma refeição sólida, ou almoço, ou janta, de sua preferência, e nos outros horários só líquidos. E também está orando nesses horários das 6 horas, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. Os motivos de oração estão lá nos nossos grupos. Se alguém precisar, só nos perguntar que a gente pode mandar pelo WhatsApp, mas está lá nos nossos grupos, tá bem? Jejum de líquidos. Nós vamos comer uma refeição sólida uma vez ao dia. Aqui na nossa casa vai ser a do almoço. E depois vamos tomar líquido. Gente, é só 72 horas. Aqueles que têm restrições vão se organizar de acordo com a sua realidade. Porém, o nosso objetivo é um só. Nosso objetivo é clamar, é nos humilhar, é nos prostrar diante do Senhor e ver a resposta dele. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais, ok? Ok? Vamos começar a oração então? Vamos dar início? Quais são os versículos que o pessoal precisa acompanhar, Jorge? Primeiro é o Salmo 23 e 24, que vai nos auxiliar e apontar para o arrependimento, certo? Salmo 139. Acho que só vai citar, esse aí tu vai ler. Esse que eu vou ler. Tá. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Certo? E tem outras passagens que nós colocamos lá nos grupos para vocês poderem estar orando. Certo? Vamos orar então? Amém. Vamos orar, gurias? Vamos orar, pessoal? Depois a gente vê outras coisas, tá? Salmo 23. E o 24. 24. Vamos ler. Tu vai ler o Salmo 23 agora ou não? 24. O 24. Vamos ler o Salmo 24 agora. Vamos lá, Salmo 24. Se tu achou aí na tua casa, pode abrir a Bíblia e acompanhar. Nós vamos declarar e reconhecer o senhorio do Senhor nessa terra. E Posso logo ler? após nós vamos continuar. Então tá. Vamos ler. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Glória a Deus. nós nos unimos em oração agora, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia nas nossas vidas. Glória a Deus. Iniciamos esse propósito de jejum, de oração, e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos Glória a conduzirá de agora até o final. E nós abençoamos e aplicamos Glória o a sangue Deus. de Jesus sobre todos que estão neste propósito. É verdade, Senhor. Em nome do Senhor. Pai, nós não estamos sozinhos porque nós estamos com o Senhor. É verdade, Estamos, Senhor Deus, com todos aqueles que fazem parte das torres de oração a É nível verdade, Senhor. mundial. Pai, Glória eis-nos a Deus. aqui, Senhor. Pai, que esse tempo seja o tempo de ouvir a Tua voz. Que esse Aleluia. tempo seja o tempo de arrependimento, de clamor, Pai. Glória a Deus. Que esse tempo seja o tempo, Pai, do Senhor fazer a Tua vontade aqui na terra como é feito no Glória céu. a Deus. Em nome do Senhor dos Em Exércitos. nome de Jesus. Nós declaramos o tempo de oração, de jejum, Amém, um tempo Jesus. de disposição para buscar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós Agora a gente vai deixar bem claro, declarando pelo que nós vamos estar orando nessas 72 horas, tá? O Jorge vai estar lendo, o pastor vai estar lendo, e aí você vai estar declarando com a sua boca que tudo que ele for falando aqui, que seja como é a palavra de Deus, amém? Então nós vamos ter esses dias todos para buscar ter arrependimento pessoal e com a nossa família, baseado no Salmo 139, que lemos, versículo 23 e 24. Tudo que encontrares que não é bom, oremos por arrependimento pessoal. Vamos orar pela igreja, pela cidade, pelo nosso estado, pelo país todo, tá? E junto com a nossa família, arrependimento pessoal como família, que o Senhor passe em revista a minha vida e sonde o meu coração, conforme o Salmo 139. Tudo que
encontrares que não é bom, que não procede de ti, remove com o sangue precioso de Jesus, como está escrito no Salmo 19, 12 ao 14. Passe em revista também a minha família, perdoa-nos e traga a tua presença ao meu lar, a tua salvação aos meus familiares, que haja arrependimento nas famílias do Brasil, que o Senhor traga cura para os relacionamentos conjugais e cura nos relacionamentos entre pais e filhos, que haja harmonia entre os irmãos nos lares e na igreja, que haja genuíno arrependimento pelos pecados de omissão em relação ao nosso próximo, que o Senhor nos ajude a amar como Jesus ama e amou, que haja arrependimento e o perdão do Senhor para os nossos pecados com a nossa língua, quando ao invés de agradecer, sai reclamação, murmuração, mentira. Que haja arrependimento e o perdão pelos pecados de egoísmo, maledicência, avareza, mentira, sensualidade, agressividade, irritabilidade, indiferenças, iras, falta de domínio próprio, falta de amor e de todas as vezes que cedemos e praticamos as obras da carne. Vamos orar por arrependimento como igreja. Senhor, nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão para os pecados cometidos nessa geração, como igreja do Senhor, por orarmos menos do que deveríamos. Nós nos arrependemos por não viver em perfeita unidade com o corpo de Cristo, como Jesus ensinou lá no livro de João, capítulo 17. Nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão por acontecerem tantos escândalos entre a liderança e irmãos em nossa geração. Nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos suicídios que ocorrem no meio da tua igreja nesta geração. Nós nos arrependemos e pedimos teu perdão por permitirmos que o mundo penetrasse e sorrateiramente em nosso meio, sem que o percebêssemos. Nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão por permitirmos o divórcio, o aborto e os casamentos abomináveis em igrejas que são chamadas cristãs e que maculam o teu nome e a tua palavra. Nós nos arrependemos e pedimos teu perdão por falarmos mal de irmãos e denominações. Nós nos arrependemos por aceitarmos os modelos do mundo e deixarmos de ouvir o Espírito Santo. Perdoa-nos como igreja por buscarmos a glória dos homens e não a aprovação do Senhor. Perdoa-nos por não te adorar como o Senhor é digno, em espírito e em verdade. Arrependimento pela cidade, pelo estado e pelo país. Senhor, perdoa a nossa cidade por não reconhecer Jesus Cristo como Rei e soberano Senhor. Perdoa os pecados de nossos representantes, prefeitos, vereadores, que ainda não te conhece como único Senhor e Salvador e tem legislado a favor das trevas em nossa cidade. Que o Senhor perdoe cada cidade brasileira que abriu-se para o carnaval neste ano e nos anos passados pelos pecados cometidos durante esta festa maligna. Que o Senhor perdoe as blasfêmias e provocações feitas nas marchas, na rua. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus por toda a chacota feita com a palavra de Deus. Que o Senhor nos perdoe pelos governantes de nossa cidade que não amam
ao Senhor e se comprazem em fazer o mal, estabelecer a impureza, a malícia para nossos jovens. Que o Senhor perdoe nossa cidade pelos crimes cometidos diariamente e que possa remir nossa terra com o sangue de Jesus. Que o Senhor nos perdoe pela prostituição incentivada em nossa cidade e que tenha adentrado em nossas escolas, alcançando nossos adolescentes, meninos e meninas. Que o Senhor nos perdoe pelos vícios disseminados em nossa cidade, alcoolismo e os diversos tipos de drogas que destrói a vida e as famílias. Tenha misericórdia dos dependentes químicos e resgata-os da prisão física e espiritual em que se encontram. Que o Senhor perdoe as injustiças cometidas em nossa cidade. Que haja arrependimento por todos os pecados cometidos pelas famílias, pelas brigas, violência, abusos, divórcios, rejeição, aborto, em nossa cidade, estado e em nosso país, e que sejam perdoados pelo Senhor, como está em 2 Crônicas 7,14. Que o Senhor perdoe os nossos governantes que têm buscado, antes de tudo, o poder e não o bem-estar do povo. Que o Senhor nos livre do comunismo em nosso país, livrando-nos de toda a opressão, mantendo o nosso presidente alinhado com a vontade de Deus, conforme o Salmo 79:9. Que o Senhor venha trazer verdadeiro arrependimento aos corações dos brasileiros e que a Igreja brasileira se posicione em oração constante. Intercessão pela Igreja do Senhor no Brasil. Que Deus desperte a visão espiritual da Igreja para que ela volte aos seus pilares primitivos da Igreja do primeiro século. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Que a Igreja assuma a sua posição de embaixadora do céu aqui na terra e pregue com ousadia o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor traga sobre a Igreja um poderoso avivamento de oração, jejum e adoração genuínos. Que a Igreja busque revestimento do poder do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor, fazendo missões, indo até os confins da terra. Que a Igreja combata o mal e abençoe todas as pessoas com a mensagem de salvação de Cristo. Que os pastores e líderes sejam modelos de cristãos para todos e vivam em sua casa, em família, a verdade do Evangelho da Cruz. Que a Igreja do Senhor cumpra o seu papel espiritual e social, fazendo missões com amor ao próximo e dando treinamento e alimento sólido ao rebanho. Intercessão sobre a epidemia do coronavírus. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela pandemia do coronavírus, que Deus enfraqueça os efeitos do coronavírus e traga cura para o povo brasileiro, conforme 2 Crônicas 7, 13 até o 14. Que o Senhor nos dê remédio eficaz para trazer cura plena a todos os contaminados por este vírus maligno. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos medicamentos para servir a toda a população brasileira e ainda podermos produzir e exportar esses medicamentos, sendo bênção para outras nações. Que o número de mortes caia sensivelmente em todo o Brasil, envergonhando os que esperavam um grande número de mortos em nosso país. Que não haja manipulação nas informações sobre os números de mortos pelo coronavírus, mas que este se diminua a cada dia, que o número de pessoas curadas envolva todas as idades, jovens, adultos, velhos, e traga grande alívio aos brasileiros. Que a mídia do Brasil
seja sensata na comunicação e o Senhor não permita que haja mentiras, exageros nas notícias prejudicando o nosso país. Que o Senhor levante no Brasil jornalistas sérios que defendam nossa pátria, cumprindo o seu dever de publicar a verdade e desmascarar a mentira, trazendo paz aos corações dos brasileiros, conforme João 8,32. Que o Senhor abençoe os cientistas, principalmente em Israel, que estão trabalhando com a vacina para erradicar esta pandemia. Que logo tenhamos a vacina que erradicará esta enfermidade, que seja uma vacina confiável para a nação brasileira. Que o Senhor abençoe os médicos e o pessoal da saúde, renovando-lhes as forças, e que não haja volume grande de pacientes acometidos da enfermidade nos hospitais. Que possamos ver o declínio dessa pandemia de forma sobrenatural, contrariando todas as expectativas, conforme o Salmo 107:20. Que o Senhor dê ao nosso país a paz, a ordem e a vitória plena sobre esta crise. Que o Senhor tenha o pleno controle sobre esta pandemia e que possa ser completamente erradicada no Brasil. Intercessão por nosso presidente e os órgãos que nos governam. Que haja sabedoria por parte de nosso presidente para que o Brasil não caia em colapso econômico, mas o Senhor o sustente com sua destra fiel, conforme 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. Que o Senhor conceda ao presidente uma equipe de ministros capaz e unida com ele para que estejamos seguros sob a sua autoridade. Que o Senhor livre nosso presidente das armadilhas das trevas que desejam implantar o comunismo e retornar ao velho sistema de corrupção no país, conforme Salmo 142, 3 ao 6. Que o Senhor coloque os seus anjos ao redor do nosso presidente e de sua família, protegendo sua vida e guardando seus passos, conforme Salmo 147. Que o Senhor dê direção sábia ao nosso presidente para se confirmar a confiança do povo brasileiro em sua capacidade de governar o país. Que o Senhor mantenha o presidente em seu cargo até o final do mandato e que ele tenha liberdade para governar o país. Que o nosso presidente seja respeitado e honrado pelo povo brasileiro e o Senhor possa usá-lo na restauração de nossa economia após esta crise severa que atravessamos. Tito 3, do 1 ao 2. Que Deus guie a mente dos que governam nossa nação. Provérbios 21. Que o Senhor oriente os nossos ministros para que façam um excelente trabalho em unidade de coração com o nosso presidente. Filipenses 2,14. Que os deputados federais, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, possam estar coesos, trabalhando pelo bem do povo, em conjunto com o nosso presidente, atuem em harmonia para que o povo brasileiro esteja seguro e possa obter vitórias nessa tempestade pela qual passa. Que o Senado e o seu presidente também sirvam à nação brasileira sem interesses políticos, mas com o desejo de ver o Brasil romper em vitória. Que os membros do STF, do STJ e todos os órgãos do governo direto sobre o Brasil possam apresentar integridade, honestidade e justiça em sua atuação, permitindo que o presidente da República atue com liberdade e sabedoria. Provérbios 28 e Provérbios 29.
que haja harmonia, unidade e sinergismo entre todos os três poderes que regem a nação. Decretos do governo do Senhor sobre o Brasil e sobre as forças do mal. Senhor, que venha o teu reino sobre o nosso país, pois somente a ti pertence toda a criação. Proclamamos a tua palavra sobre o Brasil, dizendo: ao Senhor pertence o Brasil e tudo que nele se contém, todas as nossas cidades e estados brasileiros e os que aqui habitam. Fundou o Senhor o Brasil sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Salmo 24. Aqui estamos diante de ti, representando a geração dos que te buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas de nossas cidades, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas do Brasil, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Proclamamos, Senhor, que tu reinas sobre o nosso país, por teu direito, conforme a tua palavra no Salmo 93. Reina o Senhor sobre o Brasil. Revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o Brasil que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, as calamidades e adversidades, ó Senhor. Levantam os rios, o seu bramido juntamente com a pandemia do coronavírus, seus efeitos em nossa economia e nossa estabilidade. Levantam os rios, o seu fragor, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, e que todos os efeitos dessa pandemia em nosso país e nas famílias brasileiras. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa, que é o teu povo, a noiva do Cordeiro, o teu rebanho nesta nação. Convém a santidade, Senhor. Convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Proclamamos juntos com nossos irmãos em todo o território brasileiro que proclamamos a tua palavra como decreto sobre o Brasil de que o teu reino está estabelecido sobre a nação brasileira, e a tua palavra nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E todo brasileiro que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14. Proclamamos que toda obra das trevas seja extirpada do nosso governo e do nosso povo, que a luz brilhe na escuridão e afaste totalmente os espíritos malignos que tentam invadir nosso país. Proclamamos a falência de todo intento maligno em querer tomar conta do nosso país através das obras da carne, que são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais o Senhor nos declara, como já outrora nos preveniu através do apóstolo Paulo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
proclamamos as verdades eternas sobre o Brasil e que o conhecimento da verdade possa desfazer toda a mentira, toda a corrupção, toda a injustiça e todas as desigualdades sociais. Proclamamos a derrota plena de todo tipo de violência, do crime organizado, da prostituição, da bruxaria, e que haja restauração plena dos princípios divinos na família, na ética, na moral, na política, na legislação do país, trazendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus com seus frutos sobre o nosso país. Proclamamos a tua palavra sobre o nosso presidente e os que governam e desejam o bem e a prosperidade do Brasil, conforme o Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha da sua igreja, do nosso presidente e dos brasileiros que creem em sua palavra, que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Senhor é a nossa misericórdia e fortaleza, nosso alto refúgio, nosso libertador, nosso escudo, aquele a quem confiamos e quem submete o povo brasileiro a um governo cristão. Proclamamos sobre o povo brasileiro: Senhor, que é o homem, ou cada brasileiro, para que dele tomes conhecimento, e o Filho do homem, para que o estimes. Nós brasileiros somos como um sopro, os nossos dias como a sombra que passa. Mas tu, Senhor, tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem às nações ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois nós, brasileiros e todas as nações da terra, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as iniquidades de todo o Brasil e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o Senhor, quem conhece, Senhor, o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, para o Brasil. Até quando? Tem compaixão do Brasil. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra o Brasil por tantos dias quanto nos tens afligido. Por quanto tempo que ainda suportaremos a adversidade? Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos nossos filhos a tua glória. Seja sobre o Brasil a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre os nossos pais, sobre nós e sobre os que nos governam as boas obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Proclamamos, Senhor, a tua atuação sobre o nosso país, Brasil, e o teu juízo sobre os inimigos do teu povo. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os nossos inimigos.
arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-nos e arrebata-nos das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Proclamamos o teu louvor e a tua glória sobre o nosso país, tua atuação e proteção na vida do nosso presidente. A ti, ó Deus, entoaremos novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantaremos louvores. É o Senhor quem dá ao nosso presidente e aos seus ministros a vitória, quem os livra da espada maligna. Senhor, livra-nos e salva-nos do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Salmo 144. Decretamos sobre o Brasil as bênçãos da tua palavra no Salmo 144. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os celeiros do Brasil, atulhados de toda sorte de provisões. Que os rebanhos do Brasil produzam milhares e dezenas de milhares nos campos do Brasil. Que as vacas do Brasil andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento nas praças das cidades do Brasil. Bem-aventurado é o Brasil, o povo brasileiro a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o Brasil, o povo brasileiro cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe nossa agricultura, nossa pecuária, nossa indústria, nosso comércio e todos os negócios do país, fortalecendo a economia e tirando a fome e a miséria do povo. 72 horas de jejum e oração pelo Brasil, motivos específicos de clamor. Amém. Amém, pessoal. Então, a partir desse momento, a partir dessas 18 horas, nós estamos caminhando juntos por 72 horas, jejuando, orando. Vocês têm esses decretos ali no grupo dos 40 dias, tem o PDF também. Você que não é do nosso ministério, mas é só nos mostrar que a gente, nos solicitar que a gente passa para você também, tá bom? E vamos orar, porque o Brasil é do Senhor Jesus e o Brasil é nosso. Um beijo no teu coração. Tchau!